Olá, alunos dos oitavos anos A, B, C e D, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português. Vamos para a apostila universitário, páginas 7 até a 14, na letra B. E a apostila Tempo de Recordar, páginas 99 e 100. Primeiramente, vamos estudar uma das formas nominais dos verbos. Lá na apostila universitário, vocês também têm mais explicações sobre as formas nominais dos verbos, nas páginas 24 e 25, tá? Então, vocês podem também dar uma lidinha nestas páginas. Aqui eu fiz um pequeno resumo. As formas nominais dos verbos são três. É o infinitivo, é o gerúndio e particípio. São chamadas de nominais pelo fato de desempenhar um papel semelhante aos dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios, e sozinhas não serem capazes de expressar os modos e os tempos verbais. Então, nós temos o infinitivo, que expressa a ação em si. Então, os verbos terminados em a, e ir estão no infinitivo. Acordar, agradecer, esperar, sorrir. Unir. Gerúndio expressa o processo da ação. Todo verbo no gerúndio termina em NDO. Acordando, agradecendo, esperando, sorrindo, unindo. Então, ele expressa um processo de ação, tá? É o gerúndio. E nós vamos estudar hoje o particípio. Ele expressa o resultado da ação. Acordado, agradecido, esperado, sorrido, unido. Aqui nós temos o particípio terminado em ado, ido, mas nós também temos o particípio irregular, que nós vamos ver depois. Então, o particípio, ele pode ser regular e irregular. O particípio regular se caracteriza pelas terminações ado e ido, como eu falei. Exemplos: tinha fritado batatas para o jantar. Tenho aceitado todos os presentes com carinho. A água tinha sido benzida há minutos. O particípio irregular pode exercer o papel de adjetivo. Exemplos: adoro batatas fritas. Então, aqui ele está exercendo um papel de adjetivo, mas é o verbo no particípio. Aqui tudo é aceito com carinho, o verbo aceitar. Bebeu água benta. Então, aqui eles têm a função de adjetivo, tá? E aqui eu pus alguns exemplos para vocês verem como o verbo pode ficar no particípio regular e no irregular, ó. Eleger é o infinitivo, né? Eu posso escrever elegido ou eleito. Incorrer, incorrido, em curso, olha que diferente. Morrer, morrido, morto. Prender, prendido, preso, ok? Mas existem outros verbos, né? Por exemplo, ver é visto e vistado. Então, quando a professora passa o visto no caderno, é porque ela está vendo o caderno, tá? E nós vamos ver também que lá na apostila Tempo de Recordar, nós vamos usar, trabalhar com os verbos de ligação, que é o ser, estar, ficar, permanecer, parecer, viver, que pode ser substituído por estar, andar, substituído por estar ou encontrar. Além desses, tem outros verbos, tem o continuar, tá bom? E eu passei os principais para não confundir muito a cabeça. Então, vamos lá para outra apostila. Aqui, ó, na página da apostila de vocês, página 7, nós vamos ter, então, o uso do particípio, tá? Então, aqui, vocês vão ler essa frase, ó. Certo jovem, não muito belo, era admirado e desejado por todas as moças de sua tribo. Então, vocês vão escrever aqui na frente todos os adjetivos que estão aqui, ó. Estão em negrito, tá? Jovem belo, admirado e desejado. Aqui nós vamos ter os exemplos, ó, dessas formas
com os verbos aqui no infinitivo e aqui ele está no particípio, tá bom? Depois vocês vão ver que o que eu expliquei lá atrás, ó, o particípio é uma das formas nominais do verbo. Além de sua função verbal, ele também desempenha a função que é própria dos nomes, podendo ser flexionado em gênero e número. Então, eu posso falar encantado, encantada, encantados, né? Então, vocês vão preencher aqui com esses verbos no particípio, tá? Vocês vão ler a frase e vão reparar se a hora dá certo o particípio regular ou a hora dá certo o particípio irregular. Veja qual que dá mais sentido. Na lenda, o uso do particípio teve um papel importante. Ele indicou ao leitor como o jovem índio era tido pelas moças da sua tribo, admirado e desejado. Ajudou a indicar a situação que ele encontrava e que o impediu de voltar para sua tribo, mordido por uma cobra. Também formou o estado em que ficou, Mainá, diante da perda do seu amado, desconsolada, tá? Então, lá naquele texto o Irapuru, usou-se muito o particípio, tá? Então, aqui, o trecho a seguir fala sobre a distribuição geográfica do pássaro Uirapuru verdadeiro pelo Brasil. Então, vocês vão ler esse trechinho e identificar e copiar o particípio. Então, grifem o particípio aqui e coloquem na letra A. O particípio presente no trecho é um adjetivo. Esse adjetivo corresponde à característica a um atributo do pássaro. Então, vocês vão achá-lo aqui e vão ver se ele está dando um atributo ao pássaro, tá bom? Depois a 2. Certo jovem não muito belo era admirado por tocar flauta muito bem. Deram-lhe então o nome de catuboré, flauta encantada. Identifica o segundo particípio presente no trecho. Qual será o segundo particípio? Tem 2, eu quero o segundo. O particípio que você identificou e copiou é um adjetivo? Esse adjetivo corresponde a uma característica? Então, o adjetivo sempre está dando características, né? Dando qualidades. Então, vocês vão escrever aqui. Aqui, pessoal, que eu falei, ó, vocês vão dar o particípio dos verbos, ó. Tocar. Como vai ficar o particípio regular dele? Terminado em ado ou ido, né? Tocado, né? Dar, dado. Conseguir, conseguido. Casar, casado. Ir, ido. Voltar, voltado. Sair, saído. Encontrar, encontrado. E aqui também, tá? Vocês vão dar o particípio aqui. Em todas essas frases há um particípio. Veja se todos estão escritos corretamente. Ó, eu não tinha dizido isso. Eu vou falar dessa forma. Eu não tinha dizido. Existe essa expressão? Eu vou falar, eu não tinha dito, tá? Dizido aqui não cabe. Então, tem horas que o particípio regular, não é aceito na nosso jeito de falar, né? Vamos parabenizar os garotos escolhidos, né? Tá certo? Eu invejei aquelas mãos calejadas, eu havia escrevido aquilo na sua juventude, eu havia escrito, fica melhor escrito. O culpado será pego com a mão na massa, né? Pego, tá certo, né? Aqui também vocês vão lendo, ó, e vão vendo se tá correto, tá bom? Se não tá muito estranho. Então, tem que colocar o irregular. Ou então o regular, conforme for. Vocês vão ler o mito, que é o príncipe infeliz e as abóboras desprezadas. Vocês vão ler esse texto aqui. Vocês vão fazer a interpretação dele, ok? E depois, nós vamos lá para outra página. Deixa eu ver. Até aqui vocês vão fazer. Até a letra B da página 14. Isso mesmo. Esse aqui para a próxima aula. Então, eu vou parar aqui e vou para outra apostila. Então, aqui na apostila Tempo de Recordar, na página 99, nós vamos fazer essas atividades aqui com os verbos que indicam ação e com os verbos que expressam atributos ou estado. Então, os verbos que indicam ação, é muito fácil, né, da gente identificá-los.
correr, chorar, sorrir, trabalhar. E agora os de estado são aqueles de ligação que eu passei lá no começo do vídeo, tá? Então vocês vão identificá-los aqui, ó. Leia as orações a seguir, observe os termos que estão em destaque e responda as questões. Menelau apelou a todos os reis da Grécia. Então aqui o verbo apelar, tá bom? Todos os troianos ficaram muito alegres. Indique qual dos verbos destacados expressa uma ação do sujeito. Então, quem que apelou a todos os reis da Grécia? Não foi Menelau? Então, esse verbo aqui, ele está indicando uma ação, tá bom? E qual das orações há um verbo que atribui estado ou qualidade ao sujeito? Todos os troianos ficaram muito alegres. Aqui, ó, tem um adjetivo. Então, o verbo é de ligação, é um verbo que indica um estado. Ele vai indicar uma qualidade para o sujeito. Os troianos é o sujeito. Alegres é o estado que eles se encontraram. Então, a letrinha, a número 1, e o verbo indica ação. Na 2, ficaram, o verbo ficar é de ligação, ele vai atribuir um estado ou qualidade ao sujeito. Na primeira oração, foi usado um verbo indicando que o sujeito executou uma ação. Essa ação foi do rei, né? Com relação aos reis da Grécia, devido à situação colocada no começo do texto. Já na segunda oração, o verbo foi usado para expressar de que maneira os troianos se encontraram em um dado momento, diante de um fato. Eles se encontraram muito alegres. Então, ó, perceba que a função desses verbos é diferente. Eles são diferentes. O verbo que indica ação e verbos que expressam atributos ou estado do sujeito. Então, vocês vão ler essas frases aqui, tá? E classificar os verbos, se eles são verbos de ação ou de estado ou de ligação. Vocês podem colocar de ligação. Então, ele inventou artimanha. Inventou é um verbo de ação ou de ligação? Lembra que a professora colocou os verbos lá no começo do vídeo? Falei que existe um pouco mais aqueles verbos de estado, de ligação. Então, todos ficaram muito cansados. Observe que quando for verbo de ligação, eu vou ter um predicativo aqui, ó, vou ter uma qualidade ou um atributo ao sujeito, tá bom? Então, não está indicando ação, eu estou dando qualidade. Cada um dos combatentes gregos voltou para a sua terra. Olha, voltou está dando uma qualidade ou está mostrando uma ação que eles fizeram? Pensa no que ele está provocando no sujeito, tá? No quadro aqui, vocês vão encaixar as orações de acordo com a classificação dos verbos, ó. Então, vocês vão pôr aqui para mim, ó, verbos que indicam ação. Vocês vão ler a frase 1, a 2, até a 5, até a 9. E vocês vão colocar aqui quais são os que indicam ação. Quais são os verbos que expressam atributos ou estado, tá? Lembrando, pessoal, que o verbo ser, quando está conjugado, ele pode ser o é ou o são, no presente ou indicativo. Então, ó, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, o são é um verbo de ligação, o é um verbo de ligação, tá bom? Então, ó, mãe é mãe, então mãe é um atributo, ó, mãe quer dizer, mãe é tudo de bom, né? Mãe é a pessoa que faz tudo por amor para os seus filhos, tá joia? Então, é até aqui que vocês vão fazer, tá? E se vocês ficarem com dúvida, me pergunte lá no WhatsApp, pessoal. Não tenham vergonha de perguntar. Estou à disposição para ajudá-los, tá? Os alunos da dona Sandra podem passar para o seu Luiz, que eu estarei à disposição para ajudá-los também. Fiquem com Deus, um abraço, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.